Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Correção da prova da etapa 1. Beleza, turma? Professor Gustavo Lima chegando com a resolução. A prova foi realizada em 2 horários e consta de 7 questões. Vamos iniciar aqui subindo um pouco. Questão 1. Identifique corretamente o tipo de diagrama apresentado abaixo e cite 2 desvantagens do mesmo. Então, vimos em teoria que são 3 tipos de diagramas: o esquemático, o diagrama de blocos e o chapeado. O chapeado desenha os componentes de forma real. No diagrama esquemático, desenhamos por meio de símbolos padronizados, e no diagrama de blocos, representamos as funcionalidades. A questão pede 2 desvantagens do chapeado. Temos então, deixa eu focar aqui, apresenta problemas no momento em que componentes podem ser escondidos por outros. Grandes circuitos são de difícil identificação face à complexidade das interligações. Não precisa ser uma cópia fiel, mas a resposta precisa comentar sobre esses 2 pontos. Vamos voltar e dar sequência. Questão 2. O que é um circuito retificador de onda completa? Então, é um circuito formado por 4 diodos. Essa representação mais horizontal facilita o desenho. Então, aqui eu tenho o positivo, aqui o negativo do circuito, e aqui no centro a entrada de tensão alternada. Como consequência desse arranjo de diodos, o meu sinal de saída fica com todos os semiciclos para cima, então são sinais positivos. Então, um circuito retificador converte tensão alternada em tensão contínua, porque é toda positiva, mas ainda o valor de tensão varia, então não é constante, cancela constante. Circuito que converte tensão contínua em tensão alternada, não. É de alternado, está aqui a entrada do sinal senoidal, e está aqui sua saída. Então, letra B também está fora. Letra C, circuito que converte tensão alternada em contínua, confere, porque está toda para cima. E pulsante, confere também, porque o sinal, ora é 0, foi no máximo, voltou para 0, vai no máximo, voltou para 0. Então, ele não é constante, ele é pulsante. Marca, então, letra C dessa maneira. Vamos seguir, então, exercício de... Deixar aqui já a calculadora próximo. Pronto. Então, determine a corrente do circuito e as tensões nos resistores. Temos 2 diodos de silício em antiparalelo. Um conduz e esse aqui bloqueia. A corrente que sai por aqui vai por cima, passa no primeiro resistor, passa no segundo e retorna para a fonte. Então, podemos realizar o percurso daqui de cima, montando a expressão da lei de Kirchhoff das tensões. Passou na bateria, mais 12, passou no diodo, 0,7 menos 0,7. Nesses 2 resistores em série eu já vou somar menos 2000 vezes a corrente I igual a 0. Faço aqui a subtração, 11,3. 2000 vezes I, eu passo para o lado da direita. 11,3 dividido por 2000, corrente de... Deixa eu puxar aqui a calculadora. 11,3 dividido por 2000, confere tudo, confere, igual, já deu na medida aqui, ó, 5,65
10 a menos 3. Então 5,65. 10 a menos 3 é miliamperes. Então, encontrado o valor de corrente, para encontrar o valor de tensão em cada resistor, VI, R vezes I, já tenho aqui o valor de 5,65 vezes 1000, 5,65 volts. 5,65 volts, V2 também. Só para identificar, eu posso chamar aqui de R1 e aqui de R2. 5,65 volts. São resistores iguais, eles dividem a tensão que sobrou. Então, lembrar que o diodo de silício consome 0,7, depois do diodo sobram 11,3 volts. E se são dois resistores iguais, eles vão dividir essa tensão. Então 5,65 vezes 2 resistores dá o total de 11,3. Beleza? Então vamos subir aqui, vamos voltar aqui. Certo? Acompanhe agora a questão 4. Considere o silício dopado com o elemento boro. Então, continuando aqui, turma, considere o silício dopado com elemento boro, família 3A. Pode-se afirmar que o material resultante é do tipo N. Nesse material, os portadores majoritários são elétrons livres. O material resultante possui igual concentração de elétrons livres e lacunas. O material resultante é do tipo P. Então, aqui a gente necessita fazer uma revisão. Já adiantei aqui o desenho. Então, quando o silício é dopado com elemento pentavalente da família 5A, nós teremos 4 elétrons em coligação com o silício. Então, o silício fica estabilizado, esses 4 aqui laterais, só que observem que sobra esse elétronzinho aqui. Então, eu crio o elemento tipo N. Porque a gente tem que imaginar que essa coligação aqui se repete milhões e milhões de vezes na estrutura e forma o cristal com milhões e milhões de elétrons livres sobrando. Do outro lado aqui na direita, temos, no caso, a família 3A, representada pelo boro. Então eu realizo 1, 2, 3 ligações. E esse quarto silício aqui fica sem ligação pela falta de elétron. Então essa bolinha aqui branca representa uma lacuna. Então faltou um elétron, e como esse silício aqui não se coligou, vai prevalecer um próton dele em relação à estrutura. Então milhões e milhões de lacunas vão representar milhões e milhões de prótons em excesso. Com isso a gente cria o cristal tipo P. Pela falta de um elétron, o próton ou a lacuna se sobressai na estrutura. Então vamos retornar aqui às opções. O material resultante é do tipo N? Não. Nesse material, os portadores majoritários são os elétrons livres. Então elétron livre diz respeito ao material tipo N. Então, se a gente já negou que ele é do tipo N, então não são os elétrons livres os majoritários, e sim as lacunas. No seguinte, o material resultante possui igual concentração de elétrons livres e lacunas. Também não. Por quê? Porque no material N temos o excesso de elétrons e no material P temos o excesso de lacunas. Não existe elemento ou cristal com concentrações iguais. Isso aí seria o próprio silício se coligando com ele mesmo. Então não responde a questão. E a última, o material resultante é do tipo P. Podemos marcar a letra D. Vamos subir aqui mais um pouco. Questão 5. Forma de onda obtida depois do filtro capacitivo. Então vamos voltar aqui para o verso, fazer
um rascunho, no caso, um diagrama de blocos. Desculpa que eu não decorei a questão 5. Então, questão 5, podemos resumir aqui com esse esquemático, esse diagrama de blocos. Então, partindo do retificador, passando pelo, vou representar só como filtro cap. Então, como é a sequência de sinais? Entra no retificador uma senoide completa de valor menor, porque já passou por um transformador. Já vimos que o retificador transforma em um sinal pulsante. E no capacitor temos aquela situação que o capacitor se carrega, aí descarrega um pouquinho, carrega, descarrega um pouquinho, e assim ele vai ficar funcionando, carregando e descarregando. E o sinal não volta mais para 0 volts. Então, dessas opções aqui, podemos analisar essa daqui como sendo a saída do retificador, a saída do transformador, saída do transformador, aqui saída do retificador, saída do filtro e aqui a saída do regulador. Então temos os sinais de toda a fonte. Então o filtro capacitivo pedido é a questão 1, letra D. Vamos subir aqui ainda. Questão 6. Dado o sinal abaixo, determine corretamente a tensão de pico e calcule a tensão média, VM. Então, no osciloscópio, turma, temos sempre que lembrar que a tela é dividida em quadradinhos e o valor de cada quadradinho na vertical é dado aqui nessa posição, 5 volts por quadradinho. Então, 5, 10, 15. Se estivéssemos falando de eixo horizontal, aí seria o valor em segundos ou milissegundos, e a gente contaria quantos quadradinhos o sinal ocupa. Não é o caso, a gente se concentra só na vertical. Então meu valor de pico tem 15 volts, ficou aqui apertado, mas tudo bem. E o VM, tensão média, é V de pico ou V máximo dividido por π. Então aqui a gente recorre à calculadora limpa. 15 dividido por 3,14, 4,77 VM, aperta aqui, 4,77 volts. Não precisa nem arredondar, pode deixar 4,77. E vamos para a última, de regulador de tensão. Vamos apertar aqui para ver se cabe aqui. Então, quais são os dados do problema? Dado o circuito abaixo, a tensão de entrada é 12. O resistor eu desejo descobrir. O Zener tem valor de 6,2 volts e potência de meio watt. E corrente mínima, IZ mínimo, de 5 mA. Desses dados aqui eu tenho IZ máximo. IZ máximo. Potência por tensão. Então já vou fazer aqui direto. Deixa eu mostrar aqui o display meio, 0,5 dividido por 6,2, 81 mA. Então aqui eu já fico com as correntes definidas, 81 mA. E o que é que eu vou fazer com esses valores? Mais uma vez, o diodo Zener trabalha em uma faixa. Então tá aqui, se esse aqui é o gráfico do diodo Zener, tá aqui o gráfico do diodo Zener. Nesse ponto aqui, tensão de Zener só ele alcança se a corrente for mínima. E aqui IZ máximo. Então, o cálculo que a gente realiza é para que a corrente fique nessa região achurada e o diodo Zener trabalhe como regulador. Porque se a corrente for menor do que a mínima, ele desliga, por isso ele não regula. E se for acima do diodo Zener, da corrente máxima, o diodo queima.
Então não é interessante queimar o componente. Voltando de novo, deixa eu posicionar aqui a folha. Vamos ver aqui. Então, se eu percorro essa malha, eu tenho aqui mais 12 menos RS e Z menos a tensão do Zener igual a 0. Vou jogar 12 e 6,2 para o outro lado. Vou ficar aqui desse lado. Na verdade, esse aqui que é negativo vai para o outro lado. RS e Z é igual a 12 menos 6,2. Que é igual a quanto? Calculadora. 12 menos 6,2. Confere. 12 menos 6,2. 5,8. Então vamos organizar aqui, ó. Daqui eu vou subir aqui. Se eu quero RS, eu isolo RS 5,8 dividido pela corrente IZ. A corrente de IZ tem dois valores. Então eu vou fazer duas vezes o cálculo do resistor. Então RS é 5,8 dividido por 5, corrente mínima, dividido por 5 mA. Se lembrar que se eu tenho mA embaixo, ele sobe multiplicando, então vezes 1000. 1160 ohms. E aqui o outro RS, 5,8 dividido por 81 mA. 5,8 dividido por 81. De novo, o mA está embaixo, vai subir multiplicando. Vezes 1000. 71 ohms. 0,6, mas aí você teria que procurar um resistor entre 71, acima de 71 e abaixo de 1160. Beleza, então turma, concluímos aqui a correção da prova da etapa 1. Se ficou com alguma dúvida, mande por e-mail ou poste nos comentários. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.